glória a Deus. Estão ótimos. Érica. Eu pedi à Érica para dar um testemunho. A Érica é uma mulher cheia de testemunhos. E isso é bom, amém? Muito bom, é sinal que ela está a mexer, está a andar. Pode falar aí. Então, Érica, conte o que me contou esta semana do seu grupo familiar. Boa noite para vocês. Bom, na verdade aconteceu uma experiência assim maravilhosa. Eu já tenho 2 anos que eu tenho um grupo familiar na minha casa. Aliás, eu senti falta de vocês os dois. E sinceramente acho que esse foi o melhor grupo familiar que teve, é sério. Quem estava lá percebeu isso e foi mesmo muito bom. Por quê? Porque eu dou aulas de ginástica aqui na igreja. E nessas aulas de ginástica eu aproveito e ministro a palavra. A maioria das pessoas que vêm fazer ginástica aqui não frequentam a igreja, não fazem ainda, é verdade. Tem 2 grupos aqui, os que já frequentam e os que vão frequentar. É verdade, é isso mesmo. Pronto, e eu aproveito e no final da aula eu ministro sempre a palavra, lanço ali uma palavra, oro, falo de Jesus, enfim. Acontece que tem uns amigos que têm vindo frequentar a nossa igreja. E ela uma vez veio aqui à nossa reunião de jovens e falou assim: a Carla estava a me dizer que você fala de Jesus nas suas aulas. Olha, como é que você fala? Fala um bocado sutilmente, né? Porque eu estou tentando evangelizar uma amiga e eu tenho falado de Jesus para ela assim, sutilmente, porque eu não sei como que eu vou falar. Eu não falo sutilmente, eu falo abertamente. Mas como é que você faz? E eu disse, olha, no final das aulas, eu pego a Bíblia, abro, leio e falo de Jesus. Mas assim, sem as pessoas conhecerem Jesus, sim, é assim que tem resultado. Pronto. Aí ela veio me pedir ajuda, ela falou, olha, eu tenho uma amiga que eu estou tentando evangelizar, mas eu não sei como que eu falo de Jesus para ela, será que você pode me ajudar? Eu, pronto, claro que sim. Então ela me ligou durante a semana, falou, olha, eu vou levar então essa minha amiga nas tuas aulas. Então, levo ela na tua aula e você me ajuda a falar de Jesus para ela. Eu pode deixar, traz ela aqui, deixa que o resto eu faço. E foi o que ela fez. Ela veio na quarta-feira com a amiga, fizeram a aula. No final da aula, eu ministrei a palavra, falei de Jesus. E eu vi que estava um clima bom aqui, que elas não queriam ir embora. Então eu aproveitei e falei assim, eu estou vendo que vocês não querem ir embora. Eu já vi que vocês não querem ir embora. Olha, venham comigo, vamos para minha casa. Elas aceitaram ir. Eu falei, olha, vai agora ter um grupo familiar na minha casa. Vocês aproveitam, fica lá comigo um bocadinho. Nós aprendemos da palavra, estudamos um pouco da Bíblia e estamos ali a conviver. Elas, olha, então tá bem. Passaram ali no restaurante, compraram uns frangos, levamos para casa. Ficamos lá na conversa e eu vi que a moça, amiga dela, não sequer conhecia nada da Bíblia. Então, tive ali a orientá-la, mostrei as passagens para ela, abri a Bíblia para ela, enfim. No final do grupo, eu aproveitei e fiz a pergunta. Falei assim, Vanessa, você acredita em Jesus? Aí ela já começou a lacrimejar os olhos e disse, sim, eu acredito. E eu falei assim, Vanessa, você permite Jesus entrar na tua vida? Eu só fiz essa pergunta, irmãos, e ela já começou a chorar. E a verdade é que, falando pode não ter tanto impacto, mas quem estava lá no grupo sabe o que foi que aconteceu. Nós todos nos emocionamos com a atitude da rapariga, porque ela ficou emocionada só de eu perguntar para ela se ela permitia Jesus entrar na vida dela. Ela permitiu Jesus entrar na vida dela, eu fiz a oração de confissão com ela, todos os demais no grupo fizeram a oração de confissão. Ela aceitou Jesus, no dia seguinte ela postou uma foto no Facebook, estava toda maravilhada, mandou mensagem para mim, disse que vai ficar a frequentar as aulas, vem amanhã na nossa reunião de jovens e vai passar a frequentar o nosso grupo familiar. A Deus. E é isso. Amém. Obrigado, Érica. E é isso que eu quero dizer a vocês, temos que falar de Jesus às pessoas, não se cale, você é uma testemunha de Jesus. Testemunha é alguém que fala daquilo que sabe, daquilo que conhece, daquilo que abraçou, da verdade que tem no seu coração. Sim?
Veja, a mulher samaritana era uma mulher de fraca reputação. Por isso é que ali há água àquela hora do dia, a hora mais quente, para não estar a cruzar com as outras e ouvir piadas ou se fosse o que fosse. Quando ela viu que Jesus era Jesus, ela correu para a cidade. Ela poderia pensar, ninguém me vai dar ouvidos. Quem? Qual é o crédito que eu tenho diante destas pessoas? Não era nenhum. Mas ainda assim ela achou que valia a pena. Então ela foi e anunciou: vinde, vede o homem que me tem dito tudo quanto eu tenho feito, porventura não é este o Cristo? E diz que a cidade inteira saiu por causa do testemunho daquela mulher. Eles creram pelo testemunho da mulher. Ouça bem isto. Eles próprios disseram, depois que ouviram Jesus a falar, eles disseram: mulher, já não é pelo teu testemunho que nós queremos, mas por aquilo que nós mesmo temos ouvido dele. Então, ainda que você ache, quem é que me vai dar ouvidos? Se calhar não sei falar nada de jeito. Ouça, ainda assim vale a pena. E você vai ser surpreendido por aquilo que Deus vai fazer através da sua vida. Amém? Então diga à pessoa que está ao seu lado: Jesus precisa de ti. Como tu és, como tu estás. Amém. Glória a Deus. Bem, vamos à palavra, vamos aí. Vamos orar. Querido Senhor, te dou graças pela tua palavra, que ela é vida. É viva e eficaz. É como tu também és assim. Senhor Espírito Santo, ajuda-nos a compreender a tua palavra nesta noite e a andar à luz desta palavra. Te agradeço que a tua palavra habita em nós, nos fortalece, nos sara. Obrigado, Senhor. Amém. Romanos 6, versículo 14. Eu quero-vos falar hoje sobre a graça e o pecado. É mulher e... Não é mulher e marido, que os dois não têm nada a ver um com o outro. São antagónicos. Romanos 6, 14. Eu quero partilhar esta palavra convosco para não haver dúvidas, porque quando falamos acerca da graça de Deus, por vezes, ou porque, sei lá, não colocamos uma palavra como poderíamos tê-la colocado, e isso dá abertura a más interpretações. Então, hoje quero-vos falar sobre a graça e o pecado. Romanos 6, 14 diz assim, já encontraram? Ok. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Diga: o pecado não tem domínio sobre mim, porque não estou debaixo da lei, mas debaixo da graça. Sim? Então olhe para mim, o pecado continua a existir, continua a estar aí, simplesmente não tem domínio sobre si. Porquê? Porque você não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. E a Bíblia diz que a força do pecado é a lei. A lei veio dar força ao pecado. A lei não veio tirar o pecado. A lei de Moisés, ok? Não veio tirar o pecado, não veio remover o pecado. A lei veio dar força ao pecado. Eu explico. A lei não foi dada para reconciliar o homem com Deus. A lei não foi dada para justificar, isto é, declarar inocente o homem diante de Deus. Não. A lei veio para confrontar o homem com a sua situação real, de decaído, destituído da glória de Deus. E com isso, mostrar ao homem a necessidade de um Salvador. Por isso Jesus disse que a lei testificava dele. Por figuras, o cordeiro do sacrifício, as peças até do tabernáculo, tudo apontava para a obra redentora de Jesus Cristo. Sim? Estão comigo? Ok. No livro todo de Romanos, em toda a epístola aos Romanos, há algo importante, muito interessante, quando o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, se refere ao pecado. Cerca de 38 vezes a palavra pecado aparece na Epístola aos Romanos como um substantivo. E só 2 vezes ele aparece como um verbo, o pecado praticado.
Entendeu? As demais vezes é como um substantivo, quer dizer, não foi uma ação direta da pessoa. Ele está lá, ele apareceu, ele tomou posse do homem, mas significa que não foi por ação direta de cada um. É isso que nós vamos ver. Veja, de facto todos nós morremos em Adão. Abram a Bíblia em Romanos 5, é aí ao lado, está aí até ouvir a conversa. Versículo 12. Diz, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo. Por quantos homens entraram o pecado no mundo? Um só. Entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, e leia comigo, por isso todos pecaram. Então olhe para mim. Porquê todos foram feitos pecadores? Por um só, pelo pecado de um só. Certo? Se você, por exemplo, olhar o versículo 17, diz assim, porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse. Está a ver? Pela ofensa de um só a morte reinou. Versículo 19. Porque como pela desobediência de um só, muitos foram feitos pecadores. Então olhe para mim. O ser humano encontra-se numa situação de pecado, de pecador, não por ação própria, mas pela desobediência de um só, que foi Adão. Então você hoje já não é pecador. Não quer dizer que não peque. Entendeu? É como o outro. Ser galinha e entrar no galinheiro são duas coisas diferentes. Sim? Ser corredor e correr atrás do autocarro ou à frente do cão são coisas diferentes. Sim? Alguém já correu à frente de um cão? Talvez não por muito tempo, mas deu um sprint. E você é um corredor? Não. Já correu atrás do autocarro? Você é corredor? Não. Ok. Já pecou? É pecador? Não, pela graça de Deus, não. Porque se é hoje, você precisa entregar a sua vida a Jesus. Uma coisa é uma ação praticada e outra coisa é um estilo de vida. Entendeu? É diferente. Bem, então ouça, o que é que eu quero dizer com isto? O homem encontra-se numa situação de pecado, o homem é pecador, não por ação própria. Você não era pecador pelos pecados que você cometia. Na verdade, você cometeu todos esses pecados pela natureza do pecado que habitava dentro de si, que lhe foi transferida. Dou-vos um exemplo que vocês já conhecem. Hoje vou mudar só o género. Uma figueira. Ela é figueira porque dá figos, ou ela dá figos porque é figueira, ou ela é figueira porque dá figos? Ela dá figueira porque dá figos, ou dá figos porque é a figueira que dá figos, é figos que é figueira, é figueira que dá figos e é figos que é figueira. Hã? Hã? Ela dá figos porque ela é figueira. Você pode arrancar os figos todos, mas na próxima estação o que é que ela vai dar? Figos. Você pode tirá-la do lugar, no momento certo, etc. O que é que ela vai dar a seguir? Figos. Você pode chamar laranjeira, pode pôr um letreiro. Eu sou laranjeira. Mas o que é que ela vai dar? Figos. Porquê? Porque a natureza que está dentro dela é de figueira, ela não pode dar outra coisa, manifestar outro fruto, senão a manifestação visível da sua natureza, isto é, figos. Para mudar o fruto, primeiro teria de se mudar a natureza da árvore. Então o homem peca porque é pecador. E não é pecador por cometer pecados. Estamos esclarecidos? Isto é importante, você perceber isto e ter isto no coração, porque o critério para passar do pecado para a justiça é o mesmo.
Veja aí o versículo, qual é que pode ser? O 5, mas versículo 19. Diz, porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Glória a Deus. Hoje você é justo, eu sou justo, inocente diante de Deus, não por ação própria, não por fazer boas obras, ou por ser uma pessoa reta, fazer tudo direitinho. Não. Você e eu somos inocentes diante de Deus pela nossa fé em Jesus Cristo. Foi pela ação direta dele que nós fomos feitos inocentes. Uau, glória a Deus. Sim? Aleluia. Proponho-vos aqui um enigma. Ainda que a figueira só dê um figo, ela deixou de ser figueira? Imagine que neste ano ela não deu figo nenhum. Deixou de ser figueira? Continua a ser figueira. Quer dizer que o homem, mesmo que não peque fora de Jesus, ele continua a ser pecador. Porque é a natureza de pecado que está lá dentro dele. Agora, todos nós morremos naquele primeiro, em Adão. E morte é separação. Vamos ler alguns versículos aqui, de Mateus 5, mas substituir a palavra morte por separação. Está bem? Para nos dar assim uma luz mais abrangente do assunto. Então veja, versículo 12. Pelo que por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a separação. Assim também a separação passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Por que pecaram? Porque estavam separados de Deus. Romanos? Mas o Mateus também era pecador. Não era? Enganei-me. Romanos, desculpem lá. Este era só o Mateus a lembrar, o Espírito Santo a lembrar que o Mateus também era pecador e escreveu um evangelho, já viu? Ok, Romanos 5, versículo 12. Repetimos? Então, olhe para mim, antes de prosseguirmos. A morte passou a todos os homens. Quero que você entenda que a morte não foi propriamente a morte física. O Senhor disse ao Adão, da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Mas vemos que Adão comeu e só morreu 910 anos depois. Mas no dia em que ele comeu, morreu mesmo. Porquê? Ficou separado de Deus, destituído de Deus. E isso é morte. Porquê é que dizemos, olha, fulano morreu? Porque houve separação ali. O espírito e a alma separaram-se do corpo. Isso é morte. Sim? Então morte é separação. Veja a seguinte ilustração. Deus disse para a água produzir os peixes, seres viventes, ok? E a Bíblia diz que assim foi. Então, a fonte de vida, a fonte de origem do peixe é a água. Você separa o peixe da fonte que lhe deu origem e ele morre, porque houve separação. Deus disse para a terra produzir erva verde que desse semente e árvores de fruto, e diz que assim foi. Então a terra tornou-se a fonte de origem e de vida da vegetação, sim? Você arranca uma árvore da terra e o que é que lhe vai suceder? Morre. Porquê? Porque houve separação da fonte que lhe deu origem. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Logo, Deus tornou-se a fonte de origem e vida do homem. Se você separa o homem de Deus, e o que é que lhe vai acontecer? Ele morre, porque separou-se da fonte que lhe deu origem. E era isso que Deus estava a referir quando disse ao Adão, no dia em que dele comeres, morrerás. Morte é separação. Diga comigo, morte
É a separação. Pronto, então vamos ler com isto em mente, vamos ler o versículo 12. Substituindo a palavra morte, saúde, por separação. Okay? Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a separação, assim também a separação passou a todos os homens e por isso é que pecaram. Olhe para mim, está a ver aqui? O homem não pecou por pecar, o homem pecou porque estava separado. Continuamos. Porque até... versículo 14. Porque até à lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a separação reinou desde Adão até Moisés. E olha o que diz aqui. Até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão. Você já ouviu alguma pessoa dizer assim: eu, pecador, eu não faço mal a ninguém. Eu sou uma pessoa boa. Eu não mato, eu não esfolo, eu não roubo. De certeza Deus tem um cantinho no céu reservado para mim. É o canto da direita. Não é que ele disse: direi aos que estão... Já não sei se é o canto da direita. É a direita? Não, é o canto da esquerda, não é? E direi aos que estiverem à minha esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo que está preparado. É o canto da esquerda. Veja, o pecado, aliás, a morte, né? No entanto, a separação reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão. Eles não pecaram, mas a natureza do pecado passou a eles. Não dependeu da sua ação direta. Até como um escravo. Um bebê escravo que nascia naquele tempo, não é? Sendo de raça negra, era escravo. E o bebê podia dizer: eu não pedi para nascer, mas nasceste. Mas não pedi para nascer com esta cor, e nem neste tempo, mas nasceste com essa cor e neste tempo. És escravo. Mas não pedi para nascer nesta família, mas nasceste. Mas não pedi para nascer neste país, mas nasceste. Agora aguenta. Filho de escravo é escravo. E eu pergunto: se o escravo fizesse tudo direitinho, bem, até obedecia em tudo ao seu senhor, ele ficava livre? Isso libertava-o? Não. Era um escravo obediente. Mas não. Então o que era necessário para ele ser livre? Era preciso alguém livre que pagasse o preço do seu resgate e depois lhe desse carta de alforria. Então ele era um cidadão livre. E foi o que Jesus fez. Ele estava livre do pecado, ele pagou o preço pelo nosso resgate e ele nos libertou. Hoje não somos mais escravos do pecado, somos livres. Continuamos, versículo 14. No entanto, a separação reinou desde Adão, outra vez, até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. O segundo Adão, a Bíblia chama. O primeiro Adão sujeitou a humanidade ao pecado. O segundo Adão resgatou a humanidade do pecado. Glória a Deus. Amém? Versículo 15. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um separaram-se muitos, está a entender? Trocar aqui morte por separação. Se pela ofensa de um separaram-se muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Oh, glória a Deus, eu gosto deste. Continuando, versículo 17. Porque se pela ofensa de um só a separação reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, diga comigo, Jesus Cristo. Versículo 21. Para que, assim como o pecado reinou na separação, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória a Deus. Então Jesus tomou o pecado por todos nós.
Veja aí Romanos 5, versículo 19. Vamos ler outra vez, todos juntos. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Você é justo pela obediência de Jesus, não pela sua própria obediência. Diga, eu sou justo, inocente, pela obediência de Jesus e não pela minha própria justiça. Veja 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Eu gosto desta. Segunda de Coríntios 5, 21. Diz assim: aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Vamos ler todos juntos. Aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Você pode perguntar assim, mas pastor, olha lá, então, como é que eu sou inocente diante de Deus se eu ainda faço coisas erradas? Como é que eu posso ser justo se eu não sou justo? Eu sou injusto, ainda falho. Responda-me você esta pergunta. Eis que lhe faço uma pergunta. Como é que Jesus pôde ter sido feito pecador se ele nunca pecou? Como é que Jesus, foi feito pecado se ele nunca pecou? Pela mesma forma como você foi feito justo, sendo injusto e pecador. É muito simples. Jesus tomou o seu pecado, o nosso pecado, e deu-nos a sua justiça. Você é inocente não por ação direta, você é inocente pela obediência de Jesus. Porque também foi feito pecador não por ação direta, foi feito pecador pela desobediência de um só, que pecou antes de você nascer. Aleluia. Glória a Deus. Somos justos veja, da mesma forma que fomos feitos pecadores pela natureza que recebemos. Sim, passou de geração em geração. Fomos feitos justos também pela natureza que recebemos. Oh, glória a Deus. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 diz: pelo seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, e nos deu grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas, diga comigo, fiqueis participantes da natureza divina. Essa é a natureza que está dentro de si, a natureza de Deus. Uau! Por isso é que você é justo, porque hoje carrega dentro de si uma nova natureza. Hoje a figueira não dá mais figos. Hoje a figueira dá mangas. Porquê? A carcaça por fora é a mesma, mas por dentro a natureza que corre dentro da árvore foi transformada. E ao transformar a natureza, transformou o fruto. Glória a Deus. Amém? Romanos 6. Vamos lá outra vez. Diga, eu fui liberto do pecado. Outra vez, fui liberto do pecado. Romanos 6, versículo 1. Que diremos, pois? Paulo gostava de pôr esta pergunta. Que diremos, pois? Em Romanos 8, 31 diz a mesma coisa. Que diremos diante destas coisas? Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Qual é a resposta? Versículo 2. De modo nenhum. Diga outra vez, de modo nenhum. Isso. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Diga, eu morri para o pecado. Versículo 6.
Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Irmãos, olhem para mim, isto é um facto consumado. O nosso velho homem quer dizer a nossa velha natureza. Agora, presta atenção aqui, que nós vamos entrar em dois campos diferentes. Ok? É a mesma estrada, mas uma é a faixa da esquerda e outra é a faixa da direita. Ok? Sim? Então, o nosso velho homem foi crucificado com Jesus, quer dizer, a nossa velha natureza foi crucificada com Jesus, morreu lá com Jesus. Por outras palavras, ele carregou sobre si a nossa velha natureza, a natureza do pecado, a natureza destituída da glória de Deus, separada de Deus. E é um facto consumado. Isso não vai acontecer num dia, já aconteceu. E quando uma pessoa crê na obra consumada de Jesus em seu benefício, a sua natureza, por assim dizer, é crucificada com Cristo. Ou o crédito da obra de Jesus é depositado a favor da pessoa. Entende? Ela entra debaixo dessa graça e é declarada inocente pela fé em Jesus Cristo e não pelas suas obras. Sim? Na lei era assim. O apóstolo Paulo diz: a lei não é da fé, mas o homem que fizer aquelas coisas, por elas viverá. Assim era a lei. Eles precisavam fazer aquelas coisas para viverem. Mas na graça de Deus não está baseada nas coisas que precisamos fazer para viver. Está baseada no que Jesus fez, que nos deu vida, glória a Deus, que nos vivificou. Quem está a dormir diz amém. Era só eu. Estava a dormir. Bem, versículo 11. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Considerai-vos mortos para o pecado. Diga: eu estou morto para o pecado e vivo para Deus. Não reine. Olha aqui, viramos para a outra faixa. Ok? Entendeu? Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal para lhe obedecerdes nos seus desejos. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Está a ver? É neste contexto que surge o versículo-chave que nós usamos. Pois quê? Pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Diga: de modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, para a separação? Ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. E libertos do pecado, diga: liberto do pecado, diz: fostes feitos servos da justiça. Continuamos. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentaste os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim agora apresentai os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando eras servos do pecado, quer dizer, obedecíamos a todos os desejos e etc., obedecíamos ao pecado, estáveis livres da justiça. Sim? Sim? Olhe para mim, vamos usar esta figura. Éramos servos do pecado, mas estávamos separados da justiça, separados de Deus. E agora diz, versículo 21. E que fruto tinhais então das coisas que agora vos envergonhais? Porque o fim delas era a morte, a separação. Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, está a ver?
agora já não obedecemos mais ao pecado para ser escravos do pecado, agora obedecemos a Deus e somos servos de Deus. Assim como antes obedecíamos ao pecado e estávamos separados da justiça, separados de Deus, agora obedecemos a Deus e estamos separados do pecado. Por isso, o versículo 14 diz: ei, olha, o pecado não tem domínio sobre vós, porque não estáis debaixo na condição de obter justiça própria pelas tuas boas obras, mas estás debaixo da graça, onde a justiça não se obtém pelas tuas boas obras, mas pela obra redentora de Jesus em nosso benefício. Por isso o pecado não tem mais domínio sobre nós. Entendeu? Vamos terminar a leitura e depois eu quero ainda fazer aqui um comentário em relação a isto. Versículo 22. Mas agora libertos do pecado, dizia eu, feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a separação, a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Então, a suma disto que está aqui a dizer é a seguinte, olhe para mim. A graça livrou-nos do poder, da autoridade do pecado. Mas não lhe obedeça, não se sujeite a ele, porque senão ele vai assenhorear-se de si. Ele não tem poder sobre a sua vida, mas se você se submeter a ele, ele vai dominá-lo. O pecado é como uma onça enjaulada. Ela não tem como chegar até si, mas não se meta na gaiola com ela. Vai desfazê-lo todo. Vai fazer picadinho. Ainda vai palitar os dentes com os seus ossos. Vou dizer outra vez. Entendeu? Espera aí, vou fazer um desenho. Não, vou dizer outra vez. Ouça bem. A suma do que aqui está a dizer é esta. A graça de Deus libertou-nos do pecado. Jesus tomou sobre si os nossos pecados, essa velha natureza de pecado que estava dentro de si, que fez de si pecador, de nós, pecadores, foi crucificada com Cristo. Hoje é uma nova natureza. 2 Coríntios 5,17 diz assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez de novo. Somos uma nova criação, uma nova criatura, somos justos. Estamos limpos. Então a onça está lá enjaulada. Não tem mais como chegar até si, não tem mais poder para assenhorear-se de si. Você está livre. Mas o que aqui diz é assim, então continua assim. Serve a Deus, obedece a Deus. Porque se você for lá e se enfiar dentro da jaula com a onça, ela vai tomar conta de si, vai dominá-lo completamente. Então, não pense que o facto de estarmos debaixo da graça de Deus, ok? Nem o impede de entrar na jaula com a onça, nem vai impedir a onça de o esfarrapar todo. Porque você foi-se lá meter com ela. Então, deixe estar onde está. Sirva a Deus, apresente os seus membros a Deus como instrumentos de justiça. Não obedeça mais ao pecado. Não, pastor, mas e se eu pecar, pastor? Oh, pastor, a semana passada eu errei, eu falhei. E agora? E agora? Calma. Glória a Deus. Calma. Não está tudo perdido. Por isso é que o sacrifício de Jesus é um sacrifício perfeito. Lembra-se a parábola do bom samaritano? Eu conto-lhe a parábola do bom samaritano. Diz que um homem descia por um certo caminho e vieram os salteadores, bateram-lhe, deixaram-no quase morto e roubaram-no. E passou um sacerdote e desviou-se. Era santo demais para tocar naquele homem. Não é? Aquele tipo de pessoas. Se Deus fosse com ele, isso não lhe tinha acontecido. Não?
Se eu fosse... É isso mesmo. Para isso lhe acontecer é porque alguma coisa ele fez. Não, deixa-me ir à minha vida. Diz que passou um escriba também. Toda gente religiosa. A fina flor do entulho. Enganei-me. A fina flor da sociedade. E passou de largo também. Pautado pelo mesmo pensamento, não é? Poxa, se Deus não o guardou, ele está mal. Eu não vou lá ajudá-lo. Se Deus não o ajuda, vou ajudá-lo eu. Não, cai fora. E passou um samaritano, que para os judeus era considerado um cão. Passou o samaritano, agarrou no homem, pô-lo em cima da cavalgadura, levou para a estalagem, mandou tratou as feridas com azeite, com vinho. E olha, ao ir embora, disse: eu pago a noite dele, e se ele fizer mais alguma despesa, acreditam na minha conta. Ou seja, acreditar não, mas debita na minha conta. Aleluia. O moribundo não pediu para o recolherem, não tinha nada para oferecer, só trabalho. Nós não pedimos para ser salvos, por assim dizer, não fizemos nada para merecer tamanho sacrifício. Ele fez-lo pelo muito amor com que nos amou. E não só sarou as nossas feridas, por assim dizer, nos salvou de uma morte certa, mas ainda deixou o recado que a despesa, o prejuízo que você der é debitado na conta dele. Você não paga pelo prejuízo que fez, ele paga. Uau, 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 uau. E há logo assim: pastor, então isto quer dizer o quê? Que eu posso pecar e está tudo bem? Vamos lá voltar ao desenho de há bocadinho. A onça está ali, enjaulada. E você está a dizer o quê? Porque você está livre, pode-se enfiar dentro da jaula da onça e vai ficar tudo bem? Não vai! Vai ficar tudo bem se você se mantiver onde você está. Ai, mas eu passei perto da onça e ela deu-me uma unhada. Então fuja de lá, homem! Você vai fugir e a unhada está ali, ainda vai doer, mas vai sarar. Não vá para lá outra vez. Entendeu? Glória a Deus. O facto de você ter passado perto da jaula e ter levado uma unhada, ainda assim a onça não vai ter poder sobre si se você se afastar ali. Você está livre. O facto de você levar uma unhada do pecado não faz de si um pecador. Veja aí, 1 João 3, vamos terminar com isto. Aleluia! Está tudo bem aí? Glória a Deus que a onça está presa. 1 João 3, 5. Aleluia! Glória a Deus, o Evangelho é boa notícia. Sim ou não? Você sabe o que é uma notícia? O que é uma notícia? Uma notícia é um facto consumado. Já aconteceu. Senão não é notícia. Era uma previsão. Sim? Boa notícia é um facto consumado que é bom. E o Evangelho é boa notícia. O Evangelho é um facto consumado em nosso benefício. Glória a Deus. 1 João 3, versículo 5. E bem sabeis, a ver? Bem sabemos que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não há pecado. Versículo 6. Qualquer que permanece, diga permanece. Irmão, permanecer é uma ação contínua. É um estado de vida, permanecer, eu estou ali. Olhe para mim, permanecer é diferente de passar por. Uma coisa é você passar à minha porta, outra coisa é você permanecer à minha porta. Sim? Uma coisa é você... Uma coisa é você... Ok. Qualquer que permanece nele, não peca. E aqui isto confunde as pessoas. A palavra, o verbo aqui peca, no grego original, tem o sentido de uma ação contínua. Porque é o mesmo tempo do permanecer.
Ou seja, qualquer que permanece nele não permanece no pecado. Você não pode estar nos dois sítios ao mesmo tempo. Não pode servir aos dois senhores ao mesmo tempo. Ou permanece nele, ou permanece no pecado. Ou é de um ou é do outro. Então, qualquer que permanece nele, não permanece no pecado. Ou não vive na prática do pecado. E qualquer que peca, que vive na prática do pecado, não o conheceu. Seguimos. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem peca, ou seja, quem permanece no pecado, ou quem vive a prática do pecado... enganei-me, espera aí. Enganei-me, eu estou aqui com a pratica. Não, aqui é o contrário. Ninguém vos engane. Qualquer que pratica, que permanece, que vive na prática da justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete o pecado, quem permanece no pecado, ou quem vive na prática do pecado, é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Mas para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, não vive na prática do pecado, não permanece no pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, não pode viver na prática do pecado. Porquê? Porque é nascido de Deus. É outra faixa da rua. Uma coisa é você passou junto da jaula da onça, chegou perto demais e levou uma unhada. E levei uma unhada, mas afasta-se. Entendeu? E outra coisa é enfiar-se dentro da jaula com a onça. Uma coisa é você errar, é você pecar. Você arrepende-se, muda de atitude e segue em frente. Você é justo, porque se não fosse não se arrependia. E outra coisa é viver na prática do pecado. Conto-vos uma história. Não, espera aí, já vos conto uma história. Veja o capítulo 2, versículo 1. Diz assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Isto é, para que não viveis na prática do pecado, para que não permaneceis no pecado. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Era como ele está a dizer: filhinhos, olha, estou-vos a avisar para ninguém entrar na jaula da onça. Mas se alguém passar lá perto e levar uma unhada, olha, temos um enfermeiro aqui de serviço, que ele vai fazer o curativo para sarar bem e vocês aprenderem a lição de não se aproximarem dali. Entende o que eu quero dizer? Conto-vos uma história. Era uma vez uma rainha chamada Glória. A rainha morreu e acabou a história. Vamos chegar de pé? Não, estou a brincar. Peraí. Ela morreu antes do tempo e olha, já não tem história para contar. Não. Numa quinta, o cão soltou-se e andavam os porcos num lado e as ovelhas a pastar do outro. Mas o cão soltou-se e aquilo foi tudo a eito. O pânico instalou-se no meio dos porcos e no meio das ovelhas e misturaram-se todos uns com os outros e correram todos na mesma direção. Sabe que a ovelha vai para onde mexer, ela vai. Quem vai a correr para ali, a ovelha segue. Não importa para onde for, ela vai atrás. Até cair. Se a da frente cai no precipício, ou a segunda cai também. A ovelha... Por isso, Jesus compara-nos com as ovelhas. Isso quer dizer muita coisa. A ovelha não é conhecida propriamente pelo seu alto grau de inteligência. Alô? A ovelha precisa de orientação, e por isso que ele diz que nós somos como ovelhas. Mas adiante. Diga amém. Então, o pânico está instalado. Os porcos e as ovelhas tudo ao molho, tudo a fugir na mesma direção. Nisso tem um valado no norte, chama-se assim um valado, não é? Uma depressão no terreno bem grande. Não é o valado, não há valado. É um valado. E cai tudo pelo valado abaixo.
No fundo, tinha uma poça de lama. Tanto porcos quanto ovelhas, caiu tudo na lama. Caiu tudo. Estava a ver se tinha-se pescado de lama. Se pescou? Caíram todas, aquilo foi... Sabe o que é que aconteceu? As ovelhas arrastaram-se para fora da poça da lama o mais rápido que podiam. Todas cheias de lama, esfregaram-se na erva e foram embora. E quem é que ficou na lama? Os porcos. Epá, males que venham por bem. Chafurdaram na lama. Porquê? Porque faz parte da sua natureza. Entendeu? Então ouça. Talvez algum dia você tenha caído na lama por seguir outras pessoas ou por ter não ver onde punha os pés e caiu na lama. Mas tenho a certeza que você não ficou na lama, porque isso não faz parte da natureza que está dentro de si. Você arrastou-se com muitas ou com poucas forças, mas lutou para sair da poça da lama. Talvez tivesse levado mais tempo ou menos tempo. Não é isso que conta. O que conta é que você não ficou lá, porque a natureza que está dentro de si não corresponde com a lama. Amém? Por isso é que diz, se alguém pecar, temos um advogado à direita do Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação, a oferta pelos nossos pecados e pelos de todo o mundo. Então, posto isto, você diz, pastor, posso pecar? Ouça, se a onça está amarrada, você está livre da onça, por que é que se vai enfiar lá na jaula com ela? Deixa ela estar. Viva a sua vida, siga a sua vida, porque foi para isso que Jesus deu a vida dele. Mas, se você passar perto e levar uma unhada, não é o fim da sua vida. O fim seria se você entrasse lá dentro. Não levava só uma unhada, nem os ossos ficavam. Mas passou perto e levou uma unhada, não é o fim. Vai sarar e você continua livre da jaula da onça. Amém? E isto foi o que a graça de Deus fez por todos nós. Então, está livre do pecado, mas não lhe obedeça. Não se aproxime dele, nem se sujeite a ele. Deixe-o lá ficar e viva na liberdade com que Cristo o libertou. Amém? Vamos ficar de pé e vamos adorar a Deus. Glória a Deus. Diga comigo, graças, Senhor, pelo Evangelho, pela boa notícia. Eu estou livre. Levante as mãos e agradeça pela morte de Jesus, pela graça de Deus sobre a sua vida. Obrigado, Senhor, tu me libertaste. A tua graça me fez justo aos teus olhos, não pelo meu bom comportamento, não pelas minhas boas obras, mas pela obra redentora de Jesus em meu benefício. Obrigado, eu creio, Senhor.